bem-vindo a mais um Roda de Conversa aqui no canal. Hoje a gente está com uma convidada super especial, é a Beatriz, para os íntimos Bia, para mim já é Bia, que é lá de Diadema, mas que tem o coração aqui no Riacho, ela está aqui com a gente. Bia, fiquei muito feliz que você topou de estar aqui com a gente, é um prazer ter você com a gente, viu? Para começar, então, a gente vai falar hoje sobre a lição 9, que tem como título Interconectividade. E na parte de domingo, ela introduz para a gente falando o seguinte, que tudo na nossa vida é interconectado. Não dá para a gente separar, por exemplo, isso acontece muito na nossa vida. Quem nunca foi para o shopping e falou, nossa, eu vi o universo hoje. Hoje eu vi gente da igreja, hoje eu vi gente da faculdade, eu vi gente do trabalho. Então, isso é uma forma de mostrar para a gente que tudo meio que está conectado. Inclusive, a nossa sexualidade. A gente não pode esquecer que a questão física, emocional, o próprio relacionamento social, né, a questão social com as pessoas e o espiritual, eles estão conectados. E se a gente esquece disso, se a gente negar esses princípios assim, pode ter muitos problemas. E a lição de domingo fala isso pra gente, eu te aconselho a ver, que lá fala de vários babados que você não pode perder. E a lição traz pra gente uma frase que eu achei muito importante. Fala assim, a intimidade, intensidade, profundidade, amplitude e altura da sexualidade só podem ser experimentados quando submetemos nossa expressão sexual de acordo com a orientação divina. Basicamente o que a gente viu na lição 1. Então, que a partir do momento que a gente tem o caminho, que a palavra de Deus, todas as outras coisas vão se alinhando e a área sexual também. Aí eu quero saber de vocês, amores. E você em casa também responde. E a gente quer saber sua resposta aqui nos comentários, viu? Bom, como que o fato da gente lembrar que a gente faz parte de um conflito cósmico, ou seja, do grande conflito, ajuda a gente a lidar com os nossos conflitos internos, interpessoais? Posso responder? À vontade. Então, eu acredito que seja porque a nossa luta não é contra nós mesmos, né? É contra o pecado. Então, eu acredito que para as nossas relações interpessoais também é assim, né? Já fala lá em Efésios, eu acho Efésios 6:12, né? Que a nossa luta não é contra nós. Então, eu acredito que nas nossas relações interpessoais também é assim, né? É uma luta. E a gente só vai conseguir ser ajudado com Jesus. Jesus pode nos ajudar, Deus pode nos ajudar nessa luta. Então, eu acredito que essa seja a semelhança. Sim, exatamente. É essencial, né, a gente lembrar que o conflito, ele não é algo externo, né? Ele é algo pessoal e que a nossa mente é o centro desses conflitos. E no contexto da lição, isso envolve a sexualidade. E como a lição mesmo apresenta, hoje são expostos muitos pensamentos contrários ao da Bíblia sobre a sexualidade, em forma de música, de filme, de livro, o que seja. E sobre isso cabe a cada um discernir, né? A escolha de cada um, sobre o que escolhe ler, o que escolhe assistir, o que escolhe ouvir. Eu acho que ajuda no sentido que dá um quadro mais completo sobre o que está acontecendo. E geralmente, quanto mais conhecimento você tem sobre uma determinada situação, mais ferramentas você encontra para lidar com isso. E acho que nesse caso seria, por exemplo, você buscar estar sempre em contato com Deus. E, gente, eu adorei a maneira como a Bia colocou, que realmente, quando você entende com o que você está lidando, você também muda a maneira como você se posiciona, sabe? Essa ideia de você não estar brigando consigo mesmo, porque o problema não é você assim, a existência é você, é o pecado que nós escolhemos de uma maneira, sabe? Que a humanidade escolheu. Quando você olha para o seu irmão, para sua irmã que está lá, que você está tendo dificuldade de se relacionar com eles, ou quando você vê as várias áreas da sua vida, que nem a Elisa falou, a gente costuma dividir porque é mais fácil de administrar dessa forma, mas elas não são separadas, uma influencia a outra. Então, quando você entende que o problema não são as atividades em si, por exemplo, a sexualidade, Deus foi quem projetou e criou a sexualidade, sabe? Então, o problema não é a sexualidade, o problema é o que o pecado faz com a sexualidade, entende? Então, quando a gente entende qual que é o real problema, o que que entra dentro das nossas vidas e altera as coisas ali dentro, a gente também sabe como se posicionar referente a isso, sabe? Ou de quem nós precisamos ajuda para lidar com essa situação. E a gente vê, então, como é importante saber em quem a gente vai confiar todas essas questões. Até mais para frente, a gente vai ver nas próximas sessões, como é importante ter a direção de Deus. Tudo bem, a gente está aqui, a gente sabe disso, mas é sempre bom relembrar, né? E pensando já que essa lição fala muito sobre a gente, meio que a interdependência das pessoas, como a gente
a nossa vida toda junta, né? Todo mundo passa pelas mesmas coisas e tal. E eu queria perguntar para vocês, até que ponto o cristão tem o direito de identificar e apontar o pecado sexual na vida de outras pessoas, já pensando que a gente tem essa interdependência e a gente está aqui, uma opinião pode influenciar totalmente a minha vida e tudo mais. Eu acho que no lugar de cristãos nós não temos como opinar. Eu acho que a gente, na verdade, a gente não tem lugar de apontar, né? Não é o nosso lugar. Nós somos cristãos, mas a gente não tem lugar de apontar. Eu acredito que a gente não deva fazer isso. O que eu acho, né, é que a gente tenha que aconselhar, auxiliar e orar por pessoas que pecam, né, nesse sentido sexual e tudo mais, mas apontar não, né? Porque quando a gente aponta um dedo para alguém, 4 dedos estão apontados para a gente. Então, eu acho que a gente não tem esse lugar, a gente não pode falar, apontar. A gente tem que aconselhar, auxiliar, orar, apresentar o que Deus faria, o que Deus aconselharia, mas apontar não. Eu acredito que seja isso. Uhum. Sim, exatamente. E isso sobre sexualidade e qualquer outro assunto, né? Eu acho que as outras pessoas não devem achar ou pensar nada da vida de alguém. E principalmente na vida sexual, que é algo tão íntimo, que é o casal ali, e se eles estão tendo problemas, como qualquer outra pessoa, como a própria pessoa pode ter problemas, então somente as pessoas envolvidas, elas conseguem identificar o pecado delas e o próximo não deve julgar. Assim como fala lá em Mateus, né? Que antes de eu olhar para o pecado do meu irmão, eu tenho que olhar para o meu pecado, para a trave gigante que está no meu olho e para os pecados que eu cometo todos os dias. Então, o único que pode interferir nisso, que pode pensar algo de alguém ou achar algo de alguém é Deus. Eu não tenho nada e não imposto nada porque eu sou pecador igual a pessoa. Exatamente. Eu acho que primeiro é importante falar que cada um tem a responsabilidade de cuidar da própria vida. E a partir do momento que você se preocupa em ser um verdadeiro cristão, acaba identificando mais erros em você mesmo do que no seu próximo, porque você olha para Cristo e vê que apenas nele existe perfeição. E depois disso, existe a vida em comunidade, onde você busca conhecer as pessoas de verdade, passa a amá-las como Jesus ensinou e cria vínculos. E se caso alguém desse meio venha pedir algum conselho para você sobre o assunto, você tem ali uma oportunidade de instruir com amor, porque a pessoa vai estar aberta para conversar sobre isso. Agora, a partir do momento que ela passa a ter o conhecimento, a decisão fica só entre ela e Deus. E só cabe a nós respeitar. Uhum. Eu acho que isso seria, tipo, é uma desvirtuação do que realmente Deus propôs pra gente, pra nós fazermos, do nosso papel aqui nesse mundo, sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas é o meu papel ir lá e falar pra pessoa, mas, meu, veja como você falou, veja como você lidou com a pessoa se sentiu machucada, não venha me falar que assim, você fez com amor, mas por que o outro saiu quebrado depois de conversar com você, entende? Isso é amor? Não é amor, sabe, gente? Convenhamos. É que nem a Cat falou, olha pra Jesus, vê como Jesus tratava as pessoas. Se você fizer que nem Jesus, as pessoas não saem machucadas, as pessoas não saem quebradas. E no final, a decisão que vão tomar é delas, sabe? E eu acho que quando a gente dedica muita energia para essa tarefa que não é nossa, de julgar a outra pessoa, de apontar o erro para outra pessoa, a gente automaticamente deixa de fazer o que Deus realmente pede para nós fazermos, sabe? Quando Deus pede para nós pregarmos a mensagem, para nós vivermos uma vida mais próximo dele, a vida que Deus planejou e tudo mais, quando você gasta a sua energia, quando eu gasto minha energia para apontar o dedo pro outro, para ir lá e querer falar, nossa, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não tá, você tem que fazer assim, assim, assado, a gente tá gastando energia. Da mesma maneira que você pode falar, eu não assisto, sei lá, filme, porque eu acho que isso é uma perda de tempo, eu poderia usar esse tempo para outras coisas de Deus. Quando você tá apontando o dedo pro outro, você tá fazendo a mesma coisa, sabe? Você também tá gastando essa energia que Deus te dá para fazer algo que não vai te aproximar de Deus, não vai te aproximar do plano que Deus tem para você, entende? E o único que tem esse papel de transformar, de mostrar, de revelar para as pessoas é Deus. Ele mesmo falou isso na Bíblia, sabe? Eu e você somos ferramentas, somos canais por qual Deus se mostra para outras pessoas, mas não é a nossa função chegar para a pessoa e mudar a vida dela, entende? Então, se a gente se preocupar mais em mostrar Deus, em ser esse canal de Deus,
Eu acho que naturalmente as pessoas vão receber essa mensagem e aí elas vão ter a decisão na mão delas, que é o que Deus sempre planejou, né? Que cada um de nós escolhêssemos o que nós queremos para nossas vidas. Cara, depois dessa, antes do Fala Aí, Matheus, você matou assim, todo mundo falou muito bem. E eu acho que assim, exatamente o que você disse, é tudo sempre com amor. O cristão é seguir como Cristo fez, né, e tudo mais, e faz ainda na nossa vida. E também me lembrou muito do nosso PG. Se você não faz parte do nosso PG, manda aqui que você quer fazer parte, que a gente te coloca para participar. A gente está vendo o Desejado de Todas as Nações, também conhecido como O Libertador. E na semana passada que a gente fez, me lembrou muito o que você falou, essa questão da gente, de como Cristo falava. Ele podia repreender alguém, mas ele repreendia com amor, com jeitinho, com tato divino. E como que a gente consegue isso? Exatamente como o Matheus falou. Só permitindo com que Deus flua no nosso coração. E aí, depois do Fala Aí, quem que tem estado no nosso coração? Tudo bem. Então agora é o momento do Fala Aí. Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala Aí! Bom, esse é o momento do Fala Aí. Eu espero que você já saiba o que a gente faz. Mas para você que está assistindo pela primeira vez, eu vou te contar. É o momento que a gente resume a lição da semana em uma palavra. Então, você que está aí em casa, já aproveita e dá uma lidinha na lição junto com o nosso vídeo. E já pensa em uma palavra que resume a lição dessa semana e deixa aqui nos comentários, que a gente sempre gosta de ver. A minha palavra dessa semana é escolha. A minha é comunhão. A minha é cuidado. A minha palavra é sensibilidade. E a minha percepção. Bom, gente, eu acho que dessa lição a gente pode tirar que não é só uma coisa sobre a sexualidade, mas sim como o nosso papel de cristão, como a gente deve viver. Lógico, aqui fala bastante coisa, inclusive como que quando você esquece que a sexualidade é um pacotão, que você leva em consideração muitas coisas, isso aqui tem tudo a ver com a lição do trimestre, mas também pode ter uma aplicação prática para como a gente vai lidar com as pessoas ao nosso redor e como viver de fato a vida de um cristão. E aí, como eu comentei, né, a lição na partir de sexta-feira, ela fala assim, se Cristo habita no coração. E eu queria que eu vou ler aqui, tanto a parte que fala sobre quando Satanás vive no nosso coração e quando Cristo vive no nosso coração. Primeiro, quando Satanás vive no nosso coração. Quando a mente não está sob a direta influência do Espírito de Deus, Satanás pode moldá-la segundo o que deseja. Todas as capacidades racionais ele converte em carnais. Ele se opõe diretamente a Deus em seus sentimentos, pontos de vista, preferências, gostos, desgostos, escolhas e conduta. Não tem prazer naquilo que Deus ama ou aprova, mas deleita-se nas coisas que ele despreza. Se Cristo habita no coração, ele estará em todos os nossos pensamentos. Nossos pensamentos mais profundos serão acerca dele, de seu amor, sua pureza. Ele preencherá todos os aposentos da mente. Nossas afeições estarão centradas em Jesus. Todas as nossas esperanças e expectativas estarão relacionadas com ele. Eu não tinha planejado, mas eu quero ler aqui o que fala no Desejado, que é do nosso PG, dessa semana, que eu achei lindo e é uma analogia que eu normalmente gosto muito de fazer, que é comparar a nossa vida de cristão como sendo um perfume para quem passa pela nossa vida. Eu achei que tem muito a ver e necessário. Em 2 Coríntios 2,16, vocês devem ser participantes da minha graça, a fim de serem um perfume muito agradável que dá vida. E por que eu escolhi, né? Porque a gente tem que ser participante da graça de Cristo, ou seja, ter a mente voltada para as coisas de Deus. E a gente vai ver, ouviu em algumas lições, já são tantas que a gente até se esquece. Não se esquece, mas confunde a ordem. Que quando a gente tem Deus centrado, né, sendo o foco de tudo, a gente começa a ter uma vida assim. E a questão da sexualidade, por mais que seja um pacotão completo, se a gente tem Cristo e a gente, de fato, almeja ser participante da graça cada vez mais, a gente vai fazer as decisões corretas e tomar o caminho correto, né? E aqui, seria um perfume muito agradável que dá vida. É a gente estar repleto, cheio do Espírito Santo, e que tudo que a gente falar vai ser um perfume para as pessoas. Por quê? Porque Cristo vive em mim. E o que eu for falar não é para dispersar o meu irmão da igreja, mas sim para atrair ele mais para mais perto de Cristo. E eu acho que essa é a nossa missão. A lição fala sobre sexualidade, eu acho que é muito importante esse assunto, como a gente já tem visto, né? Mas também a gente não pode se esquecer que o outro também é um ser humano. O outro também sente como a gente. E o outro também é filho de Deus. E o desejo de Deus é que a gente não fale, essa um das 99 está perdida, aqui se lasque. Esse não é o desejo de Deus. O desejo é poder salvar todos. Bom, gente, é isso. Um pouquinho da lição 9, interconectividade.
Já passou a lição quase toda, gente. Só mais 4 lições para virar 13. Gente, que rápido. Quem viu falou, gente, como é que será essa lição? Já tá acabando. Ai, vida, já tá assim. Mas tem muita coisa ainda boa vindo por aí. Bia, muito bom você estar aqui com a gente. Um prazer ter você com a gente. Mais vezes, com certeza. E, bom, gente, é isso. Não esquece de deixar os seus comentários aqui embaixo do que você gostou da lição, como você pensa. Enfim, a gente gosta de saber, gosta de conversar com você. E também não esquece de compartilhar para todos os seus amigos, tá bom? É isso. Até a próxima. A gente viu na... A gente vai... Opa, me perdi. Qual que... Não, desculpa. A Vitória tá parecendo que tá numa festa ali, olha. Parece, ela tá numa balada. A gente sabe. Ah, tá, agora sou eu, né? É você. Quando a mente não está sob a direção... Opa, desculpa, não sei ler. Ah, perdão.